Olá! Quando a gente ouve a palavra yoga, o que vem à cabeça? Para muita gente, é aquela imagem de posturas, de exercício físico, né? E tá certo, isso faz parte. Mas essa é só a pontinha do iceberg. Hoje, a gente vai mergulhar fundo para ver que o yoga é um caminho que vai, muito além do tapetinho. E para começar essa jornada, olha só essa frase do Dharma Mitra. Ele fala que existe um número infinito de posturas. Peraí, infinito? Isso já dá uma dica, né? Não é sobre decorar uma lista de exercícios e pronto. A gente está falando de uma tradição que está viva, que respira, que vem se transformando há milhares de anos. E o propósito original dessa tradição era bem diferente do que a gente vê por aí hoje em dia. É só olhar para essa comparação. De um lado, o yoga moderno, que muita gente busca para melhorar o corpo, queimar umas calorias, suar a camisa literalmente. Já do outro, o yoga tradicional. A busca era outra, sabe? Era para dentro. O objetivo era diminuir os desejos, acalmar a mente, aprender a concentrar nossa energia vital. Tudo isso com relaxamento e muito foco. Tá, mas por que alguém iria atrás de uma prática tão antiga nos dias de hoje, com tanta coisa moderna acontecendo? A resposta é simples, porque muita gente está lidando com uma inquietação, uma ansiedade que parece que não tem nome, mas que é quase universal. E o grande filósofo e mestre de yoga brasileiro, o professor Hermógenes, deu um nome para esse sentimento, um nome bem direto, a coisa. E a descrição dele é forte. Ele fala de um pânico infernal, de um poder estranho que simplesmente toma conta e nos derrota. Sabe aquela ansiedade que vem do nada, sem motivo aparente? Aquela sensação de que tem algo te segurando, te controlando? É isso, é a coisa. E o pior é que a coisa não é só uma ideia na nossa cabeça, não. Ela se manifesta no corpo de verdade. Os sintomas são bem reais. O coração dispara, parece que falta ar. Aquela tosse nervosa. É um verdadeiro caos por dentro, uma sensação insuportável que pode levar a um desespero, nossa, esmagador. Basicamente é o corpo gritando em resposta a uma mente que não consegue desligar, que está em alerta o tempo todo. Ok, então como é que o yoga ajuda a gente a enfrentar essa tal de a coisa? Bom, a jornada começa com o básico do básico, com as ferramentas que a gente já tem, o nosso próprio corpo e a nossa respiração. É por aí que a coisa toda começa a se tornar concreta, palpável. A gente conhece as posturas pelo nome de asanas, certo? Mas o objetivo original delas não era só virar contorcionista, não. A palavra asana, na raiz, significa postura meditativa. O foco não era fazer um movimento perfeito, super flexível. A ideia era preparar o corpo, deixar ele estável e confortável, para que a mente pudesse finalmente sossegar e se concentrar de verdade. Olha só essa postura, a Prasarita Padottanasana. Parece intensa, né? E exige disciplina, exige força, mas o trabalho de verdade não é o que está do lado de fora. O desafio é interno. É conseguir relaxar mesmo no meio do esforço. É achar calma ali naquele desconforto. É trazer a atenção toda para dentro, esquecendo o barulho do mundo lá fora. E não é só fazer por fazer. Cada postura tem um porquê, uma intenção. Esse desenho aqui, por exemplo, é da Chandrasana, a postura da lua. Não é um movimento aleatório, sabe? Cada gesto ali tem um simbolismo, tem um significado. A ideia é conectar quem pratica com algo maior, com um ritmo cósmico, como o da própria lua. E aqui está o pulo do gato. A frase diz tudo. Forma, respiração e foco são muito mais importantes do que a amplitude do movimento. Ou seja, não interessa se o pé chega lá na cabeça. A prática de verdade está na qualidade da atenção. Fazer a postura com a forma certa, respirar com consciência e manter o foco. É isso que transforma um exercício qualquer numa prática de yoga de verdade. Ok, falamos do corpo. Agora, a outra ferramenta super poderosa, a respiração. No yoga, isso tem nome. Pranayama. E, gente, não é só puxar e soltar o ar, não. É a ciência de controlar e direcionar o prana, que é tipo a nossa energia vital, a força que corre dentro da gente. A lógica é simples. Se é possível controlar a respiração, esse é o primeiro passo para conseguir controlar a mente. Essa ilustração mostra uma dessas técnicas, uma respiração alternada ou polarizada. A ideia por trás disso é que a gente teria duas correntes principais de energia no corpo. Uma é a solar, que é mais quente, mais ativa. A outra é a lunar, mais fria, mais calma. Com técnicas assim, o objetivo é justamente equilibrar essas duas forças internas, buscando harmonia para o corpo e para a mente. Beleza. Então, com o corpo e a respiração mais alinhados, o caminho do yoga começa a ficar mais sutil, mais esotérico até. Agora a gente vai viajar um pouco para o yoga do som e da energia. E muitas dessas práticas mais avançadas vêm de uma filosofia chamada Tantra.
E olha, esquece um pouco as ideias populares. O Tantra, na sua essência, é um sistema filosófico bem complexo. A visão dele é que o universo inteiro é um grande jogo de polaridades, sabe? Uma dança entre duas forças cósmicas que são opostas, mas que se completam. E essas duas forças são Siva e Sakti. Dá uma olhada na descrição. De um lado, Siva é a consciência pura, ou aquilo que não muda, o eterno, é o polo positivo. Do outro lado, Sakti é a energia em movimento, a força criativa, a explosão, o polo negativo. E tudo que existe no universo, inclusive a gente, é resultado da interação desses dois. A grande sacada do Tantra, então, é unir essas duas forças dentro da gente. E uma das formas mais fascinantes de buscar essa união é com o Nada Yoga, o yoga do som. A ideia aqui é a seguinte: conforme a mente vai se silenciando de verdade, a pessoa começa a ouvir sons internos. E não é o barulho da rua, não. São sons místicos, que viriam do próprio universo vibrando dentro da gente. E não é qualquer som, não. Os textos antigos chegam a descrever uma progressão de sons místicos que podem aparecer na meditação. Começa com um som tipo um zumbido, aí pode vir um som de sino, de concha, de flauta. É uma lista. É como se fosse uma jornada de audição, só que totalmente interna. Então, a gente falou de posturas, respiração, energia, som. Parece um monte de coisa diferente, né? Mas todas essas práticas, no fundo, são como estradas diferentes que levam para o mesmíssimo lugar. E que lugar é esse? A transcendência do nosso eu individual. Esse destino final tem nome: Samadhi. Pensa num estado de concentração tão, mas tão profundo que a fronteira entre quem medita e o objeto da meditação simplesmente some. A mente individual meio que se dissolve e a pessoa se torna uma coisa só com aquilo em que está focada. É uma experiência de união total. E o ápice disso tudo, o resultado final do Samadhi, é moksha, que significa libertação. É visto como o maior de todos os poderes do yoga, os siddhis. Mas olha que interessante, não é um poder para controlar o mundo lá fora. É a liberdade total do mundo, do ciclo de sofrimento, resultando na união definitiva com a consciência suprema. Isso muda completamente a perspectiva, né? É uma virada de chave radical. O caminho do yoga não é sobre se sentir culpado ou ficar se criticando. Como a frase diz, o praticante não está preocupado com falhas ou pecados. A energia toda é gasta em afirmar a própria unidade com o divino. É uma filosofia que empodera, não que diminui. Isso tudo nos deixa com uma última pergunta para refletir. Se o objetivo final é mergulhar, se juntar a esse oceano de consciência, a grande questão que o yoga nos propõe explorar é: a nossa identidade seria como a de uma onda, que é algo temporário, separado, ou, lá no fundo, na nossa essência, nós já somos o próprio oceano?